Oi, Um grande prazer estar aqui com vocês. Nós vamos esperar 2 minutinhos, gente. Eu até comentei hoje com a Shirleyane que, como diria o nosso querido professor Elias Jorge, que sempre falava assim, em respeito àqueles que chegam no horário, a gente precisa de começar no horário, né? Ele sempre tinha essa fala, falava isso sempre com a gente. A gente se propõe a, a manter, né, essa tradição dele, né, Juliana? verdade, Márcia. Tá me ouvindo? Sim, sim. Tá, né? Boa noite a todos. Já estou vendo o André Marques aí, prazer revê-la, né? Então, Márcia, é verdade. E por incrível que pareça, a gente falou há pouco, né? E deu problema aqui no meu sistema, sem querer acessar, recusando o aplicativo. Sim, por isso é que eu estou esperando só mais um pouquinho para ver se o pessoal entra, tá bom? Porque tem mais gente para entrar ainda. Eu peço a vocês essa concessão para a gente esperar mais 4 minutos para a gente começar, ok? Mas, de qualquer forma, é um grande prazer a gente poder reunir um grupo tão grande de pessoas para a gente falar sobre o que nos interessa tanto, né? Sobre esse assunto que nos é tão caro. E convido aqueles que quiserem abrir as câmeras aí para a gente ver uma carinha. São muito bem-vindos todos. Ei, José Nilson. Saudades. A gente conhece. André, grande André. Tem uma turminha que eu não conheço ainda, mas é muito bom poder. Coisas que a internet nos permite, né? Que nos ajuda nessa. Marcelinha nos permite compartilhar, né? Um aqui em Sabará, no frio aqui que está fazendo aqui em Sabará, e a Chileane, lá na Paraíba. Aqui tá frio, viu? Aqui deve estar mais um pouquinho. Coisa que está meio Aí danada. Essa semana a coisa está meio atípica. eu acredito. Brasil todo. André, prazer em tê-lo aqui conosco. Os dois Andrés, viu? Boa noite, Verdade. prazer nosso. Grande André. E a gente vai aproveitando aqui, conversando um pouquinho com essa turma toda. Tem muita gente inscrita. E a gente fica muito feliz com essa possibilidade, né? Nós estamos gravando a transmissão, viu? Marques, Kelly, muito bem-vinda à nossa sala. A Kelly é minha parceira de trabalho, trabalho de consultoria. A Chileane, viu, Kelly? Que nós já falamos, comentamos. Prazer, Kelly. Prazer, Chileane. Seja bem-vinda. Obrigada. Trabalha aí na área de educação, na saúde, né? A gente tem um trabalho conjunto aí de consultoria, mentoria, treinamentos na área. E é muito bom poder reunir tanta gente boa na saúde. Eu vou só fechar aqui os 19h10, a gente começa, ok? Ok. Lembrando, uma satisfação realmente a gente poder reunir todo mundo aqui conosco. Elaine, bem-vinda. Só vai abrir. O José Nilson também, bem-vindo. Aliás, todo mundo muito bem-vindo.
É que a turma que vai abrir na Câmara... Eu sempre conheci por Marcos, não sabia que tem André no Marcos, não. Isso é novidade para mim, viu? Bom, podemos começar? Né? Simbora, Márcia. Vamos Acho que o embora. time aí tá bacana aí. Isso, e a gente vai, tá sendo gravado, a gente vai disponibilizar depois a gravação. Como eu falei, né, em memória do professor Elias Jorge, o que ele sempre falava para a gente, né, em respeito a quem chegou no horário, a gente começa no horário. Eu queria agradecer muito a presença de todos, de podermos estar aqui reunidos para a gente conversar e trocar ideia, né? Meu nome é Márcia Alemão, eu sou doutora em finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou professora convidada do mestrado em gestão de serviço de saúde, dou aula no MBA da PUC, MBA de gestão em saúde da PUC. Eu tenho a experiência de alguns anos, assim, né, de 36 anos, no SUS e antes do SUS, né, que eu comecei lá no INAMPS, a minha carreira, trabalhando sempre envolvida com gestão de custos, sempre na gestão da saúde, e grande parte do tempo com gestão de custos. Eu trabalhei na Fundação Ezequiel Dias, foi o primeiro trabalho na saúde. Eu já havia trabalhado com custos antes na Vidibula, na empresa, na fábrica da Vidibula, aí fui para a Fundação Ezequiel Dias, que foi um grande desafio, porque a Fundação Ezequiel Dias é uma fábrica de medicamento do Estado, é um laboratório também de referência do Estado, e a fábrica de vacinas, né? E foi um trabalho muito rico, eu continuei trabalhando, aí veio o SUS, a gente participa toda dessa evolução no SUS, né, dessa criação do SUS, e por questões familiares, eu mudei de cidade, fui trabalhar na atenção, sempre na atenção primária também, passei um período pela atenção primária. Retornei a Belo Horizonte em 2004, voltei para a Fundação Ezequiel Dias no setor de compras também, que eu também trabalhei por diversos anos no setor de compras, até que em 2007 eu fui para a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais com a missão de implantar a gestão de custos nos 20 hospitais da FHEMIG, que era uma proposta do governo do Estado, né, junto ao Banco Mundial. Então, isso foi um grande desafio, foi quando eu comecei a envolver mais com a turma da economia da saúde, conheci o professor Elias Jorge, conheci Shirleane, que foi todo um movimento do próprio PNGC, né, de implantar a gestão de custos do Brasil afora. Eu fiz diversos treinamentos junto com a turma do PNGC mesmo, né, com Fabíola Supino, Andréa, a Maciene também, e isso, cada vez que eu me envolvo mais com custos, né, mais eu fico apaixonado, e que me levou também a procurar estudar, fazer o mestrado, doutorado e pesquisar sobre esse assunto, né? Então, atualmente, eu trabalho com pesquisa em saúde, com custos em saúde, com avaliação de tecnologia, com essa ideia, né, de trazer a gestão de custos como base do financiamento, né? Então, a minha proposta de pesquisa, tanto do mestrado como do doutorado, ela está vinculada ao financiamento da saúde, primeiro um estudo comparativo entre custos e tabela do SUS, e o segundo, o custo como fundamentação do financiamento, um modelo um modelo mesmo para que a gente possa utilizar os custos como uma proposta, usar o custo da FHEMIG, que foi usado como modelo para estimar o custo de hospitais que não tinham informação de custos, né? Eu saí da FHEMIG em 2020, depois de passar também pelo setor de
pesquisa e ensino, e atualmente eu trabalho com consultoria, mentoria e outras capacitações também na área de custo, e sempre pesquisando, envolvida com pesquisa, e eu creio que a discussão sobre esse uso da informação ela é fundamental, por isso que eu acredito que nós precisamos de conversar muito sobre isso. É mais ou menos isso. Vou passar para a Shirleyane para ela se apresentar, por favor, Shirleyane. Então, pessoal, boa noite. É uma satisfação enorme receber esse convite da Márcia Alemão. Na fala dela, ela lembrou bem a nossa trajetória, não é de hoje, de tão pouco tempo que nós já conhecemos e também trilhamos trabalhos, né, Márcia? Juntas, e uma missão que eu acho que ficará para toda uma vida, né? A economia da saúde. Mas eu sou chileno brasileiro, sou contadora de formação, tenho algumas especialidades, uma delas é a economia da saúde, pela Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, auditoria em saúde, gestão hospitalar. Comecei em meados de 2005 a trabalhar bem nova na rede pública de saúde, e foi através do meu curso, né, de formação de graduação, Ciências Contábeis, que eu já me encontrei na gestão de custos. Eu lembro que, quando eu estava a me formar, eu conheci um professor que nos tornamos, inclusive, amigos pessoais e profissionais, o Mamadou Dieng. Ele me incentivou muito, eu falava muito da questão hospitalar, naquela época eu já trabalhava dentro de um hospital, comecei como uma recepcionista de hospital e terminei sendo uma das diretoras daquele mesmo hospital. Então, o professor, na época, eu não me encontrava no curso de Ciências Contábeis, e foi aí que ele me apresentou a controladoria hospitalar. A controladoria, eu acho que até hoje, eu tomei paixão pela controladoria, que toda instituição deveria ter um departamento do seu controller. E eu lembro que o Mamadou, ele é de outro país, e ele falava: Titiliane, tu tem que ter o controle da tua instituição. E assim ficou na minha marca. Dentro desse controle, inclusive minha tese de monografia foi uma cadeia de suprimentos técnicos, e eu estudei essa cadeia de suprimentos, o custo hospitalar de uma farmácia. E foi aí realmente onde eu me achei. Foi através da minha monografia que eu galguei meus primeiros passos dentro da gestão pública, que eu até então não tinha noção do universo que era. Fui convidada a ser gerente financeira de um hospital municipal de João Pessoa. Esse hospital não tinha o financeiro propriamente independente, ele era dependente da Secretaria de Saúde, então era uma... Cadê a Shirleyane? Caiu? Shirleyane, você está muda. Opa. Perdão, pessoal, caiu, né? Voltou. Voltou, caiu. Peço desculpas porque eu moro num sítio, viu, gente? E o sinal é bem complicado. Então, para resumir, foi a partir dessa instituição que ela não tinha financeiramente sua vida própria, e eu passei a estudar, baixei o PNGC e estudei voluntariamente, e implantei custos lá através de planilhas de Excel. Com essas planilhas, eu levei para fazer um estudo de caso, na época, 6 meses, e encontrei, né, frente todas o arcabouço que não só o PNGC proporcionava naquela cartilhinha deles, mas
A gente foi trocando expertises com outros colegas dentro da instituição. A gente fez um estudo de caso, quanto custa uma clínica médica. E foi aí, Márcia e colegas, que eu tive a oportunidade, eu acho que eu digo, sempre me acharam, o Elias Jorge apareceu a convite da secretária para conhecer o hospital. Eu fiz os cursos daquele hospital, na época, já me levava 3 anos que eu já estava na instituição. Ninguém nunca dava conta de mim. Até falava, a doidinha lá do financeiro, a doidinha lá do financeiro. E eu era para cima e para baixo, com planilhas, andando em departamentos. Mas quem mais conhecia sua problemática interna, na verdade, era eu, porque eu não só conversava com o diretor, mas conversava com os funcionários. E eu descobria os descaminhos, eu descobria as falhas operacionais, os processos. Mas naquele tempo eu não tinha tal importância, porque eu tinha um cargo de chefia, mas não era tão bem visto na época, ou não se entendia aquele processo. E lembro bem que naquele hospital tinha um organograma que foi estudado, ele foi completamente bem projetado, que tinha um coordenador da cadeia de suprimentos. Esse coordenador não coordenava nada de cadeia de suprimentos, por incrível que pareça. Mas até então a gente foi em busca das informações desses suprimentos para a eficiência e a qualidade desses processos. E aí, gente, a história começou. O Elias foi um encontro marcante na minha vida, porque numa reunião entre gestores, quando falaram, vem o Elias do Ministério da Saúde, meu sonho era conhecer alguém do Ministério da Saúde, eu nem esperava, assim, eu tinha um pensamento longe quanto ao Ministério, e eu dizia, nossa, eu vou conhecer alguém do Ministério, então ele precisa ver isso aqui, porque é importante, por que o Ministério nunca se pronunciou com o PNGC? E fui cobrar ele, por que o Ministério nunca se pronunciou com o Programa Nacional de Gestão de Custos? Naquela reunião, para resumir a história, que ela foi muito engraçada nesse dia, os gestores tudo se apresentando, e eu fui a única que chegou cheia de papel lá, foi até hilário, porque todo mundo ria da minha cara, para onde tu vais, Shirleyane? Com essa pilha de papel, eu vou mostrar o Ministério da Saúde. E aí as meninas riam de mim, tu vai perder teu emprego, danada, aí fica na tua. E quando eu falava, mas eu falava tanto com o Elias Jorge, lá na reunião, todo mundo silenciou, o Elias estava olhando minhas planilhas. E quando eu parei de falar e ninguém falava mais nada, eu, professor, só me escutou alguma coisa? Ele disse, escutei tudo, inclusive vi os números. Nossa, diretor, você sabia que o custo da ambulância aqui que a garota está apresentando, vocês dão uma volta na lua? Meu amigo, de lá para cá, todo mundo olhava assim, fazia um gesto obsceno para mim. Tu tá lascada, garota, tu perdeu teu emprego. E eu saí chorando da reunião, frustradíssima, que eu perderia meu emprego, porque me falaram que eu apresentei coisas que jamais era para ter mostrado no Ministério da Saúde. E aí, com 2 dias, a secretária de saúde me convidou para ser assessora dela, e fui a primeira vez no meu voo para o Ministério da Saúde, onde eu conheci toda a equipe, que naquele tempo, modéstia à parte, eram pessoas incríveis de se trabalhar. Eu digo que foi a minha escola, foi a equipe do DESID, e continua sendo pessoas fantásticas, de uma simplicidade que a gente se sente muito à vontade de expressar essa fala, né, de calorosa, e dizer que o quanto foi um marco importante na minha vida. De lá para cá, gente, só para resumir, eu galguei outros cargos, fundei o Núcleo de Economia da Saúde do Estado da Paraíba. Mais uma vez foi outro desafio, me lembrei dessas planilhas que eu falava, andava dentro do hospital, ninguém nunca olhava para mim, eu andava dentro da Secretaria de Saúde com o Núcleo de Economia da Saúde, todo mundo é bonitinho, Shirley, mas nunca me dava tal importância. E a gente montou um projeto, implantamos toda a rede, na época, 33 hospitais, implantamos todo o programa do Apura SUS, na qual sou apaixonada pelo programa, continuo sendo. E frente a isso, eu comecei a trilhar profissionalmente a necessidade de entender
qual a importância me levaria a essa implantação? E foi aí onde eu fui buscar mais pesquisas, mais estudo, continuo estudando, continuo pesquisando, inclusive hoje eu estou voltada mais à atenção básica, né? Hoje eu vivencio mais a atenção básica, voltei para a atenção básica, que também foi uma origem da minha cadeia de trabalho. Percorri, como a Márcia falou, inúmeros setores que foi necessário para a grade curricular de experiência dentro da gestão de custos, desde diretora até recepcionista. E isso não me dói a passar por qualquer um departamento. Me enaltece porque eu conheço finamente cada processo. Isso é glorioso até. E hoje estou aqui, continuo na gestão do Estado, continuamos na batalha da continuidade do ApuraSUS dentro do Estado, e estou fazendo algumas pesquisas isoladas para fim de estudo mesmo. Continuo também fazendo capacitações, né, que é sempre primordial na vida da gente, mas eu queria deixar aqui uma mensagem para todos que meu maior foco hoje é uma política de financiamento em relação às regiões de saúde. Em cada estado existe cerca de tais regiões de saúde que são essenciais para as políticas assistenciais. E o custo e o financiamento, no tocante que diz... Essa semana eu conversava com uma colega de trabalho e eu, modesta parte, saí da capital e hoje eu estou morando no interior. Eu fui a pessoa mais contrária de todas as diretrizes, né, que a gente vai para frente. A gente sai do interior para a capital. Eu fiz o contrário, fui da capital para o interior. Eu moro hoje numa região de saúde totalmente escassa num tocante de quanto seria o impacto do financiamento para as políticas de saúde dentro dessa região. E como seria esse estudo? Seria efetivamente a gente entender que a atenção básica ela está lá no cuidado de preconizar, se antecipar ao cuidado, me fugiu a palavra aqui, mas era de fazer algo antes de você adentrar dentro da instituição hospitalar. A precaução, né? E aí a gente tem vários indicadores epidemiológicos que a gente pode percorrer e discutir, e é importante, fundamental, para que a gente entenda o custo efetivamente dentro dessa região e chegando até a instituição hospitalar. Quando a gente trata de custo hospitalar, a gente já tem um impacto precisamente daquela unidade, mas você não tem o impacto dessa região que te traz. Acho que é por isso que o PNGC hoje está crescendo, porque eles estão vendo, e eu já conversei há um tempo atrás com as meninas, que elas têm a necessidade de entrar na atenção básica, e eu concordo. Concordo porque eu já estou pensando um pouco mais na frente nesse sentido, quando a gente faz. Mas voltando à questão de custo hospitalar, e finalizando minha fala, que eu acho que Márcia tem aí a apresentar junto com a gente uma discussão fantástica esta noite, dizer que nós somos, sim, importante no papel da atuação pública. É importante que a gente se veja melhor em alguns espaços, quanto gestão, e é importante cada instituição ter seu controle, ou seja seu controle interno, seja a sua controladoria, e partindo desse controle, a gestão de custos for... Sua avó sumiu. Sua avó sumiu, Geliane. Tá aberto, mas tá... Não, não tô te, não, eu não estou te ouvindo, não, Geliane. Falhou. Falhou. Bom,
já que a Shirley caiu aqui, eu queria apresentar para vocês, daqui a pouco ela volta e a gente retoma a conversa, que a ideia é a gente abrir discussão também, mas eu queria trazer para vocês alguns questionamentos, que a gente possa identificar sobre o que nós estamos falando, né? De qual condição estamos falando. Então, eu queria compartilhar com vocês a minha tela. Vocês estão me ouvindo? Me vendo? Espera aí. Aqui mesmo. Eu estou te vendo, mas não estou vendo sua tela ainda. Se chegou aí minha tela. Já está dando para ver ou não? Não, ainda não, ainda não. Ô, meu filho, por que você está... Deixa eu tirar esse negócio. Duas telas aqui, a gente não... Aqui. Vou mostrar. Agora vai dar. Agora sim. Agora sim. Agora eu não sei nem o que vocês estão vendo, né? Porque eu estou com duas telas aqui com um monte de coisa aberta, eu não sei o que. Bom. Coloque em modo apresentação. Isso. Agora deu, beleza. Obrigada pela ajuda dos universitários. Bom, rapidamente, porque para não ficar tomando tempo, eu falando o tempo inteiro, mas eu queria, né, primeiramente, falar o objetivo do nosso encontro, que realmente é ampliar essa discussão e a gente discutir, principalmente, com relação à implantação da gestão de custos em saúde, principalmente na gestão hospitalar, e discutir sobre o uso das informações de custo, né? Eu creio que isso é extremamente importante para a gente e a ideia é essa. Então, assim, todo mundo convidado, usuário, gestor, pesquisador, docente, a ideia é que a gente amplie essa discussão mesmo, tá? Eu vou falar rapidamente... eu vou trazer uma breve contextualização sobre o que é o setor saúde, esse tema custos, os desafios e oportunidades que essa implantação de custos nos permite, os níveis de complexidade da informação de custos, como nós entendemos, e um pouco sobre o projeto Otimiza SUS da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, que está sendo um marco aqui dentro do Estado também. Bom, é importante a gente definir, né, de que olhar que estamos falando, né, principalmente quando a gente fala do setor saúde, né, e deixar isso bastante claro, que o meu olhar sobre o sistema de saúde é que a gente tem a melhor proposta de sistema de saúde do planeta Terra, porque a melhor proposta, mesmo que ele não esteja implementado da forma que a gente pretende, porque nós temos tudo para todo mundo da forma, respeitando as necessidades de cada um. E isso é um ganho que nós temos, que nós precisamos muito de batalhar para que ele se efetive conforme preconizado na Constituição. Isso eu acredito. E outra premissa básica que eu sempre falo é que todo o nosso estudo, toda a nossa pesquisa, todo o nosso empenho dentro do setor saúde, ele tem que estar voltado para o paciente cidadão, para o usuário, que somos nós todos também, com o objetivo de redução de sofrimento e dor e o melhor uso do recurso. Então, trazer essa ideia, para mim, é fundamental que a gente apresente isso, né? Eu acredito no Sistema Único de Saúde, não no Sistema Brasileiro de Saúde, onde tenha duas coisas separadas, o público do privado, para mim é tudo único e constitucionalmente é único, no meu entendimento, tá? A gente tem grandes desafios, o SUS tem grandes desafios, né, que passa tanto pela mudança do perfil do usuário, né, que a gente tem população envelhecendo no Brasil, isso traz agravamentos na questão dos serviços prestados, a gente tem as incorporações de tecnologia, que para muitos eles trazem o aumento do custo, ou ele é a solução do custo, então exige um aprofundamento do nosso entendimento sobre essa questão de novas tecnologias, mas é um assunto que é necessário de pensarmos e ser tratado.
E a questão de problemas emergentes que nós temos, que agora, atualmente, pós-Covid, que nós não sabemos o tamanho disso, como é que isso vai ficar, outras doenças agora, varíola, mas somado às outras doenças crônicas que nós temos, isso tudo num cenário de subfinanciamento desde a criação do SUS como um todo, né, que a grande discussão sobre o sistema de saúde é o financiamento, e com problemas de gestão ainda. Então, esse cenário são diversas variáveis e diversos desafios que nós temos, né? Eu acredito que é importante a gente pensar também e entender a questão do setor saúde, que normalmente ele é pensado e tratado de duas formas distintas, numa visão mais econômica, saúde como bem, né, que no modelo mais capitalista, onde nós temos hoje, no Brasil, uma entrada de capital estrangeiro que está mudando o cenário da saúde no Brasil de uma forma bastante agressiva, e uma visão mais sanitarista da saúde como direito, onde a gente tem essa questão da dinâmica social, da política de saúde, de termos essa saúde como valor, onde é extremamente necessário que tenhamos a regulação do Estado, né? Então, o Gadelha coloca muito bem quando ele propõe que a gente integre essas duas visões. Não tem como a gente ter isso separado. Você está vendo o slide atual e o próximo. Bom, então vocês estão vendo a outra tela. Deixa eu ver. O que eu vou fazer aqui? Por que vocês estão vendo essa tela? Deixa assim mesmo, não tem problema não. Porque você está com duas telas, professora. É porque eu estou com duas telas. Deixa eu ver se eu consigo. Estou vendo duas telas. E agora? Tá. Agora a gente vê um pedaço de cada, até o WhatsApp no fundo. Até o WhatsApp no fundo. Vocês estão vendo a tela de cá. Bom, por que vocês não estão vendo a de cá? Já nem sei mais o que... Bom, deixa eu ver como é que eu mudo esse negócio aqui, para a gente melhorar essa apresentação. Vou fechar tudo. Não, deixa eu ver o que eu faço. Fecha o WhatsApp, fecha tudo. Acho que você deveria aumentar, não? Seu único slide para você. É muita tecnologia. É muita tecnologia, gente, porque eu estou vendo só no meu computador aqui. Agora, já nem sei. Professora, é porque você está compartilhando tela. Toda a tela. Você tem que compartilhar a página do PowerPoint. Espera aí. Pronto, deixa eu ver. Mas eu... tá, espera aí. Perfeito. Agora é só dar um F5 que vai ficar legal. Ainda bem que tem universitários para me ajudar. Tá vendo? Pronto. Beleza. Beleza? Beleza. Melhorou, ficou mais bonitinho. Então, é isso. Então, a gente precisa de integrar essas duas visões para que a gente tenha realmente um setor de saúde mais voltado, mais bem gerido, mais voltado para os resultados, mas que sem que a gente perca essa responsabilidade social que a gente tem da saúde ser um direito e ser uma política social. É extremamente importante a gente pensar nisso, e o custo ele é fundamental nessa visão, né? O setor saúde ele é composto de todo o complexo médico hospitalar, que envolve hospitais, clínicas, rede de escolas, indústrias e produtores de sistemas de informação. Então, são diversas organizações que são praticamente 9% do PIB brasileiro, então é um setor econômico muito grande, com uma relevância muito grande, e dentro desse setor, né, saúde, existem essas organizações, as organizações com grande complexidade, principalmente quando a gente fala de hospitais, né, que são apresentados como organizações complexas, e
cada organização ela é composta por processos, e os processos consomem recursos, né? Então, a gente precisa de fazer a gestão dos nossos recursos. O setor saúde, a saúde, por definição, né, ela é de uma demanda infinita com recurso escasso. Então, não tem como nós não pensarmos nessa gestão, né? Então, o grande desafio que a gente tem na área de saúde é integrar a qualidade do serviço prestado que o paciente necessita, né, o cliente necessita, com um custo adequado, de forma a gente ter uma melhora na sustentabilidade, ter isso sustentável, ter o setor de forma sustentável, né? Então, quando a gente fala nisso, né, por que a gente tem que falar de custos? O que é isso, esses custos? Né, no livrinho lá da introdução à gestão de custos em saúde, né, que é esse aqui bonitinho, que por acaso eu sou muito apaixonada com ele, porque foi eu que escrevi, viu, gente? Ele foi um trabalho junto com o Ministério muito interessante, muito legal, junto com o professor Márcio Augusto. Eu gosto muito dessa frase, então me permitam ler a frase inteira, porque eu acho que ela descreve de uma forma interessante que a gestão de custos no SUS visa estabelecer os processos e o consumo adequado de recursos que privilegiam a qualidade, construindo padrões de referência que possibilitem remuneração mais apropriada das ações e serviços públicos de saúde, bem como informação para subsidiar as discussões de financiamento. Então, quando a gente fala de custo, nós estamos falando de processos e consumo de recursos que devem ser utilizados como referência para que a gente possa remunerar os nossos serviços da melhor forma possível, né? Quando a gente fala, o Chiliane já falou de financiamento, e a grande discussão que a gente tem sobre financiamento, como é que nós vamos falar de financiamento se a gente não fala de custos? Como é que eu vou saber se o dinheiro é muito ou pouco, né? Eu falo muito isso com meus filhos, né? Se pedir dinheiro, eu tenho que saber para que você vai usar esse dinheiro. E é essa discussão que a gente tem na saúde, né? A gente tem demandas legais que exigem que tenhamos essas informações de custo, que passam desde a Constituição Federal, que nos apresenta e coloca da necessidade da eficiência do gasto, a Lei de Responsabilidade Fiscal apresenta a exigência das organizações terem sistemas de custos, a própria lei do SUS coloca que as relações entre o SUS e prestadores, ela deve manter o equilíbrio econômico-financeiro, e na nossa cartilha, na carta do usuário do SUS, fala que é direito de todo usuário conhecer a assistência prestada a ele e o custo, né? O custo dos recursos consumidos na assistência a ele. Nós temos grandes autores, nós temos o Banco Mundial, a OECD, o livro Desempenho Hospitalar, que fala o quanto que é um grande desafio conhecer custos dentro da área de saúde, né? E que isso é de difícil identificação, e a falta dessas informações de custos, ela é o principal motivo da ineficiência do setor saúde. Então, traz para a gente o quanto é relevante esse assunto, o quanto é necessário conhecermos produzirmos essas informações de custos, né? Então, quando a gente fala de saúde, né, que saúde não tem preço, é extremamente importante que a gente pense, mas tem custo. Nós precisamos de saber o quanto custa essa saúde que a gente pretende apresentar e ter, né, e produzir, digamos assim. E para isso, né, a gente tem diversos desafios nessa implantação da gestão de custos em organizações de saúde, ou seja ela hospitais ou na atenção básica, que seja em clínicas particulares, qualquer organização de saúde, a gente tem grandes desafios. Quando a gente fala dessa implantação, né, as dificuldades, a gente tem dificuldades com relação à definição de objetivos. O que é isso? Eu não saber para que eu vou usar essa informação, quando a gente tem, normalmente, esse trabalho aqui, ele é um resumo do trabalho de mestrado de uma orientada minha, que fez um levantamento, um trabalho sobre as dificuldades, estudos
dos desafios e oportunidades da implantação da gestão de custos, e ela fez uma revisão integrativa, levantou a parte teórica toda, que apareceu, que são esses resultados aqui que eu estou apresentando para vocês, né? Então, isso é parte do trabalho dela, que nos apresenta isso. A gente tem como dificuldades o desinteresse e falta de participação da direção, né? Isso é apontado em diversos artigos, né? A falta de controle, né, na gestão, que dificultam a obtenção das informações, e uma resistência cultural muito grande também da implantação da gestão de custos. A gente tem dificuldades conceituais que perpassam pela falta de conhecimento técnico da equipe de gestão, de gestores de curso, controladoria, ou quem quer que esteja à frente nesse processo, né? Falta o envolvimento das pessoas que fazem parte dessa instituição, falta conhecimento do que fazer com essas informações, que muitas vezes levanta essa informação e não sabe o que vai fazer com ela, e indeterminação com relação aos direcionadores de custos. E, efetivamente, na fase de implantação, as dificuldades levantadas, elas perpassam pelas dificuldades de encontrar o dado, de ter dados defasados e de ter muitos processos, né, excesso de pequenos processos, e escassez de recursos, sejam eles tecnológicos ou recursos humanos, que dificultam essa implantação. Então, dentro desse contexto, o que é apontado até pela literatura e pela nossa experiência também, né, que já acabou virando alguma coisa algum fundamento também teórico, né, mas quais são essas oportunidades que a gente precisa desenvolver para que facilite nessa implantação, né? Tem alguns pontos que são chave, alguns fatores chaves que merecem a nossa atenção, né? Que perpassam, primeiramente, pelo alinhamento da gestão de custos com a gestão estratégica, com os objetivos estratégicos da organização, né? Então, a cúpula, a direção da instituição precisa de definir qual o uso que vai dar a essa informação, definir qual a metodologia e o que fazer com isso, e quando isso está alinhado ao planejamento, a gente consegue identificar como usar, né? Quando a instituição define que tem que ter um serviço de excelência, então ele vai ter que conhecer os processos, ele vai ter que conhecer os recursos produzidos e acaba alinhando, e a gente consegue identificar essa gestão de custos dentro dessa gestão estratégica. Outro fator essencial que a gente tem nessa implantação da gestão de custos é a necessidade desses dados e informações gerenciais. Essas informações, né, quando eu preciso saber sobre recursos humanos, material e outras informações, né, nós estamos falando de uma organização de processos internos que nos permitam que essa informação seja disponibilizada, né? Então, eu preciso conhecer lá o setor de S&D, os recursos que são consumidos e o que eles produzem, para alimentar a minha informação de custo. A partir do momento que eu me debruço, gerencio essa informação, eu acabo tendo um ganho excepcional dentro da minha gestão hospitalar ou gestão da minha organização de saúde. Por quê? Porque essa construção do dado de custo, ela exige uma organização de processo, né? Então, muito antes de eu chegar lá no finalmente e ter uma informação, eu já estou organizando diversos processos internos, já estou tendo diversos ganhos dentro da instituição, né? Isso é muito legal e muito rico da gente colocar. Para isso, o que a gente precisa de ter? Capacitação técnica. Nós precisamos ter gestores de custos, a pessoa responsável por todo esse movimento, ela precisa de estar capacitada, ela precisa de conhecer o que ela está fazendo,
Porém, essa capacitação não se resume a uma pessoa, né? Não é possível fazer custos com uma pessoa atrás de uma mesa. É necessário que todo mundo na instituição conheça sobre o que nós estamos falando, desde a faxineira, desde o pessoal da manutenção, todo mundo dentro da sua necessidade, e os diretores, inclusive, e o conselho administrativo do hospital, se tiver, né, precisa de conhecer de que é que nós estamos falando, né? Para que haja sentido, para que a pessoa possa utilizar essa informação da melhor forma possível. E essa disseminação da cultura de custo dentro da instituição, ela é fundamental para que todo mundo conheça e utilize e faça sentido para ele. Como é que a gente faz isso? Através de oficinas, de palestras e apresentando, vinculando a informação de custo da assistência, trazendo isso para a assistência, para que isso realmente faça sentido a todos, tá? Outra questão extremamente necessária, no meu entendimento, é a gente desestigmatizar custos como ferramenta de cortar custo. Custo é muito mais do que isso, é uma ferramenta de gestão extremamente necessária, que quando a gente fala em cortar custos, né, eu brincava muito na FEMIG, que quando alguém vinha com essa história de cortar custo, eu falei, cortar custo na FEMIG é a coisa mais simples do mundo. É só fechar o João 23, que é o maior hospital que a gente tem, que é 50% do nosso orçamento, você fecha o João, cortou 50% do custo, né? Então, e muitas vezes a coisa passa por aí, porque assim, se a gente não tem uma vinculação de como cortar ou o que fazer com essa informação, eu acabo comprometendo os meus serviços, né? Então, eu tenho que pensar em otimizar processos para usar melhor o recurso, esquecer esse tal de cortar custo, né? Que isso só complica a nossa vida, só atrapalha o nosso entendimento. E outra questão extremamente importante da gente pensar é essa questão do caro e barato, que às vezes a gente também ouve muito, né? O custo de uma UTI de R$ 1.000, eu tenho duas UTIs, uma custa 1.000 por dia, o outro custa 5.000, né? Qual que é melhor, né? Eu preciso de saber qual é a mais adequada, porque essa leitura de caro e barato, ela é extremamente perversa e pode comprometer o nosso entendimento. Então, eu preciso de ampliar o nível de entendimento sobre a minha informação para que eu realmente consiga identificar que o primeiro nível de compreensão da informação de custo é o quanto custa. Quanto custa? Que eu faço todo esse processo de organizar todos os meus processos internos, de buscar dados, envolver todo mundo, para que eu possa trazer esse primeiro nível de compreensão, que é quanto custa. Porém, essa informação nos exige um segundo nível de complexidade, que é identificar por que custa, né? Quando eu pego a UTI de 1.000 e uma UTI de 5.000, eu tenho que identificar, dentro dessa de 1.000, nas duas que seja, né? Eu tenho que identificar quanto de recurso que foi gasto em cada um delas, né? Quanto de horas homem, quanto de oxigênio que foi gasto, né? Para que a gente não tenha... para a gente entender realmente os recursos de cada uma desse número, o que compõe esse número. A partir desse segundo nível, eu tenho uma necessidade também de identificar esse custo é adequado? Essa UTI de 1.000, ela é adequada? Né? Esse nível de recursos que eu estou tendo aqui de 1.000, ela está adequada? Né? Como é que eu identifico se ela está... A partir do momento que eu identifico se está adequado ou não, o que está sendo consumido, né, dentro dessa UTI, eu consigo alinhar essa adequação aos meus resultados. Né? Eu preciso de alinhar isso, né? Esse nível de consumo dentro
dessa proposta adequada, qual o resultado que eu tenho? Qual que é a taxa de óbito que eu tenho dentro da minha UTI? Qual que é a taxa de infecção que eu tenho que identifica, né, o quanto isso é adequado ou não? A partir desse momento, a partir do momento que eu sei fazer um atendimento dentro de uma UTI, eu tenho um domínio do meu processo. Então, eu sei que para eu ter um nível de resultado exigido que eu pretendo, né, dentro do meu de todos esses indicadores que a gente tem dentro da UTI, de infecção e mortalidade, ou, sei lá, todos eles assistenciais que eu queira, né, eu tenho o domínio do processo, eu sei quanto de recurso é gasto dentro desse processo de UTI. A partir disso, eu posso falar que eu tenho um domínio tecnológico, eu sei fazer um tratamento dentro da minha UTI e eu posso transferir esse recurso, né? Então, existe todo um percurso que a informação de custo nos permite, desde o quanto custa, né, até essa minha transferência de tecnologia, quando eu vou alinhando isso, assistência aos meus indicadores, para que essa informação de custos ela seja usada dessa forma, né, como um indicador de resultado, né? A informação passa a ser um indicador de resultado, um indicador de processo. A partir disso, né, eu identifico a minha informação de custos, eu percebo essa informação de custo, que é um relatóriozinho ali, né, cheio de número, por trás desse número, né, como um iceberg ali, por trás desse número eu tenho toda uma riqueza de ações que foram necessárias para que eu realmente possa compartilhar essa informação, possa produzir essa informação. Então, foram organizados processos, essa informação, ela mede os recursos internos, ela permite a transparência do uso do gasto, então ela é uma ferramenta de compliance, inclusive, né, até também como ferramenta de combate à corrupção, a informação de custos nos permite, e, principalmente, discutir o financiamento. A partir do momento que eu sei quanto é que custa a minha UTI, eu posso negociar com quem oficialmente está comprando meu serviço, que seja o Ministério, Secretaria, por aí, e discutir minimamente para que haja essa manutenção realmente do equilíbrio econômico-financeiro, conforme preconizado pela lei do SUS. Essa é a discussão que a gente precisa trazer, né? E pensar nisso. Então, esse tema custos, ele fundamenta a discussão, fundamenta as organizações, ele tem diversos usos. A partir do uso, de como eu vou usar, eu posso ter diversas funções e finalidades, inclusive, assim, as metodologias utilizadas, elas são contingentes a esses usos que a gente for, como utilizar, o que eu for fazer com relação a esse uso dessa informação. Então, é muito importante a gente concluir, esse é um trabalho que a própria Fabíola Supino que fez, esse trabalho, que quando a gente pensa em racionalizar o recurso e melhorar o desempenho, isso implica em capacitação de recursos humanos, em modernização de processos de trabalho, em sistemas informacionais, né, que requerem recursos financeiros, né? Então, e muitas vezes, a gente precisa realmente de um aporte de recurso e de uma decisão política, né? Essa decisão política que fundamente essa vontade de fazer. E com relação a isso, a essa decisão política, né, a gente tem o PNGC, que é o Programa Nacional de Custos, que ele começou lá em 2006, ou acho que é 6 ou 3, já tem há mais tempo, e que foi institucionalizado pela portaria de 2018, mas que é todo um movimento do Ministério da Saúde para fazer essa promoção sobre o custo, né? Então, ele traz para nós essa disseminação da cultura de custos no Brasil, trabalhando principalmente com hospitais e com atenção primária e secundária também, né? E tem o ApuraSUS, que é o sistema do Ministério. Então, para além do próprio ApuraSUS, eu acredito, essa
ter esse programa nacional, isso é extremamente rico para nós todos, né? E no estado de Minas Gerais, o que a gente teve, a ousadia da Secretaria de Estado da Saúde no ano passado foi fazer uma deliberação que aprovou o projeto Valora Minas, que vincula, que convida ou solicita os hospitais a aderirem ao programa, né? É uma forma de repasse de financiamento, mas a partir do momento que eles aderem ao programa, eles se comprometem a implantar o DRG e a implantar também a gestão de custos via Apura SUS, baseado no PNGC. Né? Então, são 150 hospitais em 3 ondas, e isso é muito... para mim, isso é um marco muito interessante para a gestão dos hospitais públicos e filantrópicos, que é basicamente os hospitais que estão dentro desse programa Otimiza SUS. Né? Então, é muito relevante que a gente discuta, eu creio que isso vai dar um movimento muito grande, uma mexida muito grande nos hospitais, de toda essa organização necessária desses processos que a gente tem para a implantação dessa gestão de custo, né? Então, o próprio projeto do Otimiza SUS, ele coloca lá, né, que a implantação da gestão de custos e coloca o desenvolvimento de habilidades técnicas para melhoria de processo, resposta a órgãos de controle, identificação de atividades. Então, ele não está apenas se propondo a implantar, mas que os hospitais realmente, efetivamente, utilize essas informações, porque eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Produzir a informação é um desafio enorme, é um trabalho muito árduo, muito grande que a gente tem para toda essa organização de processos, mas a gente sabe que fazer essas informações, elas chegam lá no quanto custa. O grande desafio nosso é a gente caminhar, né, para identificar por que está custando, se está adequado essa informação, aonde que eu vou usar o meu recurso, se é num serviço ou em outro. Esse é o desafio que a gente tem, né? Então, o que eu acredito que a gente precisa de pensar e trabalhar e conversar sobre isso, e essa é a minha provocação para vocês, para que a gente possa conversar, né? Essa necessidade dessa mudança cultural de pensar o custo dessa forma, a necessidade de profissionalização e discussão, e para que a gente possa realmente ampliar a nossa gestão dos recursos. É isso que eu queria falar com vocês. Deixa eu parar a minha apresentação. Já falei demais. Bom, espero que tenha feito sentido para vocês o que eu coloquei. Eu falei rapidamente porque eu quero abrir a discussão para vocês, saber de vocês quem que quer compartilhar alguma coisa, dúvidas, questões, a gente realmente trocar experiências, né? Porque eu acredito que é uma necessidade de nossa, né? E não é simples a gente... Eu creio que quando a gente está junto fica mais fácil, né? Eu acho que trocar umas figurinhas sempre ajuda. É isso. Está aberto. Alguém quiser falar, por favor. Márcia, eu quero, né? Eu vou começando a falar. Primeiramente, pedir desculpa aí ao pessoal por interrupção aqui da internet. Márcia, você fez uma viagem no tempo aqui para muitos de nós que já vem galgando aí a trajetória da gestão de custo na rede hospitalar. Eu estou há cerca de 20 anos trabalhando meramente com esta área. E, assim, o que eu acho que a gente tem que provocar, eu acho que a gente tem que interligar alguns poderes dos órgãos públicos, pauta. Pauta com prioridade é uma pauta de custos dentro do hospital.
essa questão de paradigma, de sensibilização, isso vai ser sempre uma roda, porque no setor público, meramente, nós sabemos que, infelizmente, hoje a gente está, em alguns colegas sabem, hoje a gente está nesse cargo, amanhã não está, hoje estamos alocados, não estamos. E eu acho que, assim, você fez uma viagem na literatura e começou provocando bem essa contextualização do público com o privado, porque a gente sabe os objetivos comuns, e hoje o cenário no SUS, no Brasil, ela é bem delicada. E a gestão de custo, ela renasce, eu vejo que ela vem renascendo mais forte e mais necessária. Porque nós sabemos que a política do SUS hoje, ela se torna fragilidade em alguns eixos, como meramente o seu arcabouço, né? O próprio SUS, né? Desde a sua lei orgânica, ela nunca foi cumprida, mas a gente sabe também que há alguns entrelaços dentro das instituições que a gente pode mudar esse paradigma. A gente sabe que o SUS, 34 anos, se fez agora, semana passada, e ainda subfinanciado. A gente sabe que no Brasil ainda não se tem concretamente, a gente tem algumas pesquisas isoladas, algumas evidências, mas não sabe quanto é o custo nesse SUS ainda. O SUS cresceu, a tecnologia avançou cada vez mais, os investimentos do governo federal inumerou, né? Então, assim, ampliou, a gente sabe o crescente nisso, mas a gente sabe também que algumas diretrizes do SUS, ela ainda é fragilizada. E quanto não existir pauta na cabeceira da mesa dos diretores, que gestão de custo é primordial para o processo de trabalho dentro de sua instituição, enquanto não houver pauta de um planejamento estratégico que precisamos para evidenciar que dentro da sua instituição, quanto custa um leito paciente COVID, como foi o impacto desses custos dos pacientes COVID, pós-COVID e o que virão as inúmeras doenças para frente, que a gente sabe. Então, são situações para nosso olhar e precisamos incrementar e nos unirmos, porque sabemos que temos órgãos de controle que têm interesses, né, de ter evidências de custo, mas não só para os órgãos de controle, para a própria população. Quando um gestor sabe enumerar e sabe colocar bem seus processos de trabalho, mostrando à população o impacto do que ele sai, e você sabe bem disso, porque você, na FEMIG, tinha conta-prestação, imagine você sair no hospital público sabendo quanto se gastou na tua cirurgia. E que as pessoas se tornam leigas à questão da transparência pública, a questão das discussões das regiões de saúde, a questão das discussões do plenário de como fazer investimento em tal região, né? Então, a gente sabe que a saúde em tal região há uma necessidade de ampliar o teu serviço em oncologia, mas qual o impacto vai dar, não só de demanda, mas quanto de investimento se traz dentro dos recursos próprios federais. Ah, Shirlene, isso é fácil, nós temos sistema financeiro, nós temos isso, mas não sabe o custo do leito. Então, ainda são informações primárias que ainda está aquém de chegar lá. Agora, é um debate que a gente tem que estar o tempo todo lá no zum do seu diretor, do seu secretário, que os custos têm que ser pauta. Tem que ser pauta de CIB, tem que ser pauta de CONAS, CONASEMES. Por que ser pauta? Porque até um dia desse, eu tenho escutado colegas falando que a gente ainda está na discussão da tabela SUS. A gente ainda tem produção hospitalar pela tabela SUS, uma tabela que vai envelhecer arcaica. Está entendendo? Então, assim, ela já é arcaica, aliás.
me corrijam, mas porque não tem pauta para isso. A tabela está lá meramente defasada e a gente sabe que o impacto das cirurgias cardiovascular, órteses e próteses é altíssimo. Tem uma necessidade porque o próprio mercado privado ele acaba engolindo o sistema de saúde nessa fragilidade. E se há a terceirização, quarteirização dos serviços, que não há necessidade, porque o SUS ele proporciona muito melhor, muito maior. Então, eu abro o debate porque você coloca bem na literatura essa necessidade de realmente implantar a gestão de custos, se torna cada vez mais desafiador e perigoso, porque muitas vezes as pessoas não sabem. Quando você entra no trabalho para fazer custo, você precisa ter a confiança do profissionalismo que você ética, né? Tem que ter todos os princípios, porque cai na fogueira da vaidade dos órgãos públicos. A Shirleyane está fazendo custo, ela quer tomar meu lugar. A Shirleyane não pode saber dessa informação que é sigilosa. Ora, se eu não posso saber de informações internas, então não me coloque para fazer custo. Me perdoe, eu prefiro me retirar. Porque duvidar da sua índole, do seu profissionalismo, já não dá para fazer custo. E você precisa, acima de tudo, ter um paradigma de organização setorial. Quem souber o quanto o custo é importante, vai implantar amanhã mesmo, porque precisa organizar teu setor, teu processo, teu fluxograma, teu POP, tudo relaciona para fazer custo. Quando eu fui fazer custo no tempo das minhas planilhas de Excel, eu precisei estudar o organograma, precisei fazer um POP, um fluxograma de prontuário, para chegar onde eu quero. Para eu chegar a um custo de um leito da clínica médica, eu levei mais de 6 meses. Todo mundo ria da minha cara. Não vai chegar a lugar nenhum. Mas chegou o resultado. Quando chegou, veio os valores desorbitantes do que era implantado. Então, assim, quando chega aquele prato cheio pronto, todo mundo quer. Mas ir lá como uma formiguinha, lá plantando a semente, são poucos. E são poucos corajosos, viu? Porque não é fácil, né? Se torna uma quebra de braço enorme no setor, que a gente precisa distinguir ainda a necessidade desse setor público ter esses profissionais e investir cada vez mais. Então, minha fala, eu acho que eu encerro aqui, estou à disposição a qualquer esclarecimento da minha fala, se eu não fiquei clara, mas eu estou para que a gente fortaleça essa rede Ecos, fortaleça a rede de economia, ela é tão importante. Eu acho que se eu pudesse, eu colocava em cada região de saúde aqui na Paraíba uma rede de economia para se discutir política de economia, financiamento e gestão de custo, desde o seu município até a rede hospitalar, porque preconiza, quando a gente faz a prevenção, eu preciso saber quanto custa dessa prevenção, e quando está internado, qual o impacto dessa região dentro dessa internação. É esse olhar que a gente precisa ampliar e eu acho que a gente pode encontrar aliados ainda que estão em cadeiras estratégicas para o fortalecimento da rede da economia da saúde. Então, gente, boa noite. Eu estou aqui a qualquer esclarecimento. Alguém quer acrescentar, falar? Estamos aqui no debate, espero que vocês participem. A nossa ideia é isso, é a gente trocar conhecimentos, dúvidas, questões. Boa noite, professora. Como é que a gente debate se foi tão completa já a apresentação e a fala da Shirleyane? Fica até difícil para alguém participar e comentar alguma coisa. Boa noite, eu me chamo André, vou só ter uma fala rapidinho, só porque eu gosto muito desse tipo de discussão também. Um beijo para a Shirleyane, faz tempo que a gente não se vê. A professora também um beijo, a apresentação muito boa, até coloquei nos comentários, estava até falando para minha esposa aqui agora, eu falei, rapaz, está muito bom aqui o negócio, porque está bem completo, não tem nem muito o que acrescentar, o que perguntar. Eu acho que a Shirleyane, vou até contextualizar um pouco da situação atual nossa, né? Para quem não me conhece, eu sou
economista do Ministério da Saúde, faço parte do Programa Nacional de Gestão de Custos, que a professora citou, a Shirleyane também. Hoje eu estou como coordenador substituto da Coordenação de Gestão de Custos, que é quem toca o programa. Então, hoje, realmente, eu entrei lá em 2014, via que era uma coisa muito nova. A professora Márcia, a Shirleyane, o Marcos, que está presente também, já estavam participando, né, professora bem mais antes da tempo da FEMIG, que é bem anterior ao PNGC, então já sabiam como era a questão do trabalho, da dificuldade, da sensibilização política e cultural que você tem que implantar, né, na Secretaria de Saúde e nas suas unidades. Hoje, realmente, é algo mais fortalecido, né? Você percebe que, em alguns locais, não se é mais uma política de governo, e sim uma política de Estado, então, independente do gestor que entra ou que saia, é algo instituído, algo normatizado já para que o trabalho ele possa ter continuidade. Eu posso até dar um exemplo aqui no Distrito Federal, que é uma secretaria que realmente está há anos no programa e já está bem fortalecido, bem solidificado mesmo o processo aqui, né? E aí, quando se torna uma política de Estado, tanto a barreira política quanto a barreira cultural, elas se tornam, obviamente, bem menores para se passar, para se implantar a gestão de custos, né? Acho que a Shirleyane foi muito feliz no comentário dela. Eu acho que vai ser sempre uma tônica essa questão da vontade política, né? Porque da questão da quebra cultural. Tanto é que o grande objetivo da gestão de custos, eu acho que em qualquer sentido, é realmente expandir essa cultura da gestão de custos, né? O Marcos, por exemplo, que está aqui presente na conversa, ele também é de um estado que já é longevo na gestão de custos, que é o estado do Tocantins. Ele pode até falar um pouco sobre inclusive, nós fizemos até um curso recentemente, mês passado, aliás, no começo desse mês, já expandindo o programa no estado. Então, assim, nós percebemos que são ações que acontecem de uma maneira bem sucedida, né? Então, eu quero só ter esse tipo de fala. Também a Shirleyane falou uma coisa também para finalizar, foi uma necessidade que nós percebemos de expandir o programa para outros tipos de estabelecimento, né? Então, hoje nós temos já policlínicas, atenção primária, né, estratégia de saúde da família, no caso, hemocentros participando, né, mesmo que numa metodologia um pouco adaptada para comum, que é para hospital e para UPA. Então, nós vimos a necessidade, né, e isso aí realmente está dando um boom muito grande no programa em relação à adesão. Então, eu quero só deixar claro como é que está a situação atual em termos de Ministério da Saúde, né, em amplitude nacional, que realmente tem um fortalecimento maior de uns anos para cá. E a tendência é que isso só se expanda. Quero agradecer pela apresentação mais uma vez. Eu acho que é sempre bom ter esse tipo de conversa. Fortalece muito o debate, fortalece muito o tema, né? E também dissemina o conhecimento para que outras pessoas elas possam ter o conhecimento da gestão de custo no SUS, que assim, só quem sabe a importância, eu acho, é quem tá lidando diretamente. Porque realmente é algo que você até fica boquiaberto quando tem X estado, X município que ainda não faz a gestão de custos, sendo que um princípio básico, fundamental da administração pública é a eficiência, né? E sem custo e outras variáveis você também não alcança a eficiência. Tá? Então, quero dar os parabéns para vocês duas e, se precisar ter alguma dúvida, alguma coisa, estou aberto a outra fala também. Obrigada, André. Alguém quer complementar? Obrigada, André. Satisfação enorme, né? Ter você aí, inclusive da equipe aí do Deside aqui conosco, né, Márcia? Que a gente tem que compartilhar, né, a nossa trajetória junto com o Deside e o PNGC, que é uma paixão de carteirinha. É importante que, dentro da sua fala, os desafios do Ministério sempre foram enormes, né? A política que o sistema do ApuraSUS se torne efetivamente, né, uma política de Estado, não de governo, isso foi uma luta árdua, desde do Elias Jorge, que fundou, porque a gente sabe que, realmente, tudo se passa, mas tem que ficar. É um software que é um grande desafio para o SUS, é um presente do SUS, o ApuraSUS, né? Então, e outra, o ApuraSUS,
ele precisa agora, André, ser lapidado, além de um sistema que vem desenvolvendo, inclusive você falou em outras esferas, já estou ansiosa para colocar o ApuraSUS lá num sítio, lá no PSF do sítio onde eu moro, que vai ser histórico para nós aqui, mais um debate, mais na frente a gente ter, e você, inclusive, nas suas aulas, junto com as equipes, demonstrar quanto custa um PSF na atenção básica, isso é primordial, isso é um fato fenomenal que tem que estar dentro dos livros, inclusive. E aí, Márcia, contando com sua fala e o testemunho do André, o ApuraSUS, ele agora vai ser lapidado, porque a partir do momento que extrai do ApuraSUS aquelas planilhas consolidadas do custo de cada centro de custo, de cada relatório que está produzindo lá, que, mais uma vez eu repito, André, que seja pauta de gestão, porque a gestão se faz quando se extrai desses números que não vêm fáceis para ser alimentados, mas que tem a tomada de decisão para cada instituição o seu saber, inclusive para fundo de pesquisas, e aí quem tiver os professores dentro das universidades, os setores dos NEP, os núcleos de pesquisa de cada hospital, evidenciar a importância do impacto setorial, o impacto da UTI Covid, da UTI não Covid, qual a relação que se transformou aí essa pandemia. Então, assim, são inúmeros de discussões que o ApuraSUS vai ser o maior instrumento para ser discutido nessas pautas, inclusive levando para outras esferas, órgãos que são fundamentais no processo do setor público. Até me desculpa interromper, professora, rapidinho, vai ser breve minha fala. Não sei se tem pessoas da academia aqui presentes nessa live, mas assim, é um campo muito, muito cru em termos de publicações, a professora sabe muito bem disso. Nós fizemos um trabalho recente, acho que há uns 2 meses atrás, para fazer um levantamento do que tem de literatura falando de gestão de custos no SUS no país. E acreditem ou não, a gente achou 17 trabalhos, uma coisa assim, muito, eu falo no SUS, né? Muito crua, então quem é pesquisador, quem é estudante, quem gosta de escrever. Fechou, André, o microfone. Você fechou o microfone. Está fechado. Abriu. Eu queria complementar uma coisa que para mim é extremamente importante. Nada contra a ApuraSUS, logicamente, mas eu gosto muito de falar, e eu acho que é extremamente importante a gente falar que dá para fazer gestão de custos na planilha de Excel. A Shirleyane falou isso. Dá para começar esse trabalho. E eu não acho que esse trabalho é menor. Esse trabalho é extremamente importante, porque a partir do momento que eu penso e vou fazer essa planilha com todas as limitações que eu tiver, que eu faça ela na planilha de Excel, a gente tem muitos resultados interessantes, né? Eu tenho um aluno meu, um colega, diretor de hospital no interior aqui de Minas, né, de Tambacuri, que fez um trabalho fantástico. Por quê? Porque ele estava envolvido entre um software e um gestor e um diretor envolvido no processo, eu fico com o diretor. Porque a gente tem um sistema também que você não tem a gestão envolvida, não vai resolver nada. Pode ser ApuraSUS, TASI, MV, o que for, não vai resolver o problema, né? Então, é isso que eu acredito que a gente tem que discutir. Tem que estar todo mundo envolvido nesse processo. É a mesma questão da gente falar assim, vamos implantar acreditação, vamos implantar qualidade. Você pode ter o bam falando de qualidade. Se isso não tiver na boca de todo mundo, se isso não tiver correndo no sangue de todo mundo dentro do hospital, não vai sair. O custo também não vai sair. Então, mas a gente perceber que esse movimento de organização de processo, de querer fazer informação, de ler o número e ver que ficou inconsistente, que eu sempre falava que estava proibido de falar que o número está errado. Não existe número errado.
Você olha o número e está inconsistente. Aquele negócio assim, às vezes aquele número é extremamente relevante, né? A gente tinha inúmeros relatórios com informações inconsistentes, que você pega o relatório, alguém fala assim, uai, mas essa produção aqui não é minha, isso aqui você pegou, esse negócio estava... foi coletada de uma forma errada, beleza, aprendi já o que tem que fazer, já tem que treinar outras pessoas para formar aquele dado, para trabalhar, e esse caminho, esse percurso de organização das informações de custo, ele é extremamente rico dentro de qualquer hospital, e eu falo isso, a gente tem um monte, né? Um punhado, como diz o mineiro, né? Um grande número de hospitais de pequeno porte no Brasil que consomem um recurso muito grande e que, às vezes, a gente não vai conseguir chegar lá, mas que eles precisam de pensar que é possível fazer isso. E mesmo que seja na planilhinha de Excel, que todo mundo esteja envolvido, vai dar um resultado muito legal. Então, não dá para a gente... Claro que o Ministério, como Ministério, às vezes não consegue chegar nos 5.300 hospitais, mas esse movimento, por isso a necessidade dessa discussão, eu acredito, é que esse movimento seja de todo mundo, seja de qualquer organização em saúde, seja da minha clínica particular, seja de hospital, UPA, atenção domiciliar, o que for, nós temos que falar sobre isso, e é viável, é possível de fazer. Então, o meu convite não é necessário, aliás, eu não preciso esperar o sistema para eu já ir trabalhando com essa informação. O sistema, logicamente, vai facilitar a minha vida? Com certeza vai. Mas eu posso ir trabalhando e movimentando previamente com relação a isso. É isso que eu queria muito que a gente pensasse nessa história. Alguém mais quer falar? Nossa, vocês estão muito calados. Achei que ia ter uma falação, que vocês iam falar um monte de gente. Vamos lá, gente. Ninguém quer trocar uma experiênciazinha, falar. Hoje foi, né, Márcia, uma troca mais conceitual, né? Mais, André, o José Nilton, Marques, que eu estou vendo aqui. Foi uma troca mais assim, né, do princípio dessa literatura da gestão de custo, de tomada dessa iniciativa, né, desse impacto cultural, dos desafios mesmos que são oportunos para a implantação, né? E a gente troca essa experiência. Dentro desses 20 anos que eu vivenciei dentro de hospitais, na implantação de gestão de custo, nossa, Márcia, André, eu já vivi de tudo. Eu já fui como é a carrasca de tudo. Então, assim, mas isso me trouxe uma maturidade, trouxe o saber que é fantástico aos olhos, né, e gostoso, porque, por incrível que pareça, depois de uma trajetória de 10 anos de economia da saúde, quase 10 anos, inclusive, eu ia completar, estou dentro de um hospital, num setor totalmente estratégico para implantar novamente a PuraSUS. Vejam só. E onde eu comecei minha história, minha carreira inicial. E, Márcia, fazendo planilha ainda, viu? Porque você sabe que há uma consolidação inicial, o André sabe, para a PuraSUS é necessário as planilhas, né? Então, lá tem um sistema hospitalar, tudo, a tecnologia vai avançando, mas ainda assim as planilhas, elas são primordiais, fundamentais para a alocação dessas informações. Então, olha só como são as coisas. E hoje eu estou num hospital, referência em oncologia do Sertão, e para mim vai ser desafiador, porque na minha época eu não tinha os custos, os únicos custos que faltavam eram de oncologia, porque naquele tempo ainda estava no processo de implantação desse hospital, e caí nele. Sou funcionária desse hospital e eu vou ter o privilégio de saber quanto custa um paciente de oncologia. Então, André, logo você vai ter resultados, né, junto com a equipe do DESID, para que a gente junto troque novamente essas experiências, e mais um para a gente estar aqui
quem sabe outras lives mais específicas, eu vou deixar aqui como sugestão da nossa professora e doutora Já está Márcia, agendado, a gente agendar está um curso querendo aí com fazer mais isso específico periodicamente. e provocar É. a turma aí, para quem estava ansioso de ver algumas planilhinhas de custo, e a gente trazer essas experiências trocadas aqui em outros espaços que vai haver, né, André? Inclusive do próprio Ministério, não vai faltar oportunidade. Mas eu acho que, Márcia, me preocupa o cenário, a gente não pode deixar de discutir aqui o cenário do SUS. A gente ainda temos que ser militantes desse Sistema Único de Saúde para que ele sustente, né, sobreviva aí mais 30 anos e a gente deixam, aliás, o nosso legado, assim como o professor Elias Jorge e tantos outros, que inclusive colegas do nosso SUS que infelizmente venceram por Covid, né? Como a Helena Marques, não sei se lembra, eu soube que a gente perdeu a Helena e outros colegas para a Covid. Então, assim, e lá no Ceará, inclusive, não sei se tem alguém do Ceará, tinha um sistema próprio de gestão de custo lá. Eu lembro que a gente trocava muito, André, é importante essa relação interestaduais, porque a gente encontrava estados como o Ceará, o Rio Grande do Sul, bem independentes em relação a sistemas. Como também é importante a gente fazer uma entrelinha entre sistemas privados e públicos. Eu sempre fui defensora do ApuraSUS, porque o ApuraSUS é o maior e o único sistema público, ou sistema de custo público, gratuito. Eu lembro que quando eu ia a alguns diretores, Shirley, porque eu tenho um sistema tal, comprei a fulano de tal, não sei o quê, se eu tenho um gratuito para o senhor vai gastar menos e vai ter o mesmo resultado obtido. Então, é importante a gente conscientizar os nossos gestores que o ApuraSUS, ele, de uma certa forma, né, ele está cada vez se lapidando, mas que é gratuito, é nosso, é SUS. E aí é ele que a gente vai ter que também abraçar essa causa, para que efetivamente ela se consolide cada vez mais. Então, é por isso que eu sou defensora também, né, da história do ApuraSUS, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? André, abriu o microfone aí, André. Eu queria só pontuar o que a professora falou, que eu acho que claro que nós fazemos um trabalho específico de amplitude nacional, mas eu acho que realmente a discussão para fortalecer esse tema é que se crie uma rede para tratar do tema da gestão de custo de uma maneira mais ampla, né? Às vezes, claro que tem os atores que fazem isso, FEMIG, Ministério da Saúde, devem ter outras secretarias que fazem isso, mas eu acho que o importante é fortalecer essa discussão, porque, como a professora falou, né? Nós damos um tipo de possibilidade para o gestor ter um indicador X de custo. Você não precisa, por exemplo, de um ApuraSUS para você apurar custo. Se tu quer saber o custo o custo da tua unidade em um mês, em um ano, Excel, você consegue fazer um custo direto lá, bacana, não precisa de Ministério da Saúde, né? Não precisa de ApuraSUS, de PNGC. Eu acho que o importante dessa conversa, acho que vai ser o grande fruto, é que tenha realmente pessoas que falem sobre o tema, né? Que se deixem os atores, sobretudo quem faz a coisa acontecer, tirar um pouco a luz dos atores e focar mesmo em cima do que pode ser discutido metodologicamente, teoria, né? Ter esse tipo de discussão que eu acho que vai realmente dar um engrandecimento maior para o tema mesmo, né? Tanto em termos operacionais quanto em termos acadêmicos também. Com certeza, André. Eu acho que essa fala sua é extremamente relevante da gente pensar. Eu gostaria, inclusive, de contar com vocês para que a gente possa realmente montar esse grupo, tá? A minha proposta, até com essas informações que eu pedi, né, a vocês na inscrição aqui do Simpla, a gente pegou o telefone de todo mundo, eu estou querendo montar um grupo de WhatsApp para a gente trocar ideia, a gente fazer outras reuniões,
Eu estou me propondo a fazer algumas capacitações também, eu estou organizando essas capacitações, provavelmente daqui a alguns dias eu já vou disponibilizar. Eu vou tomar a liberdade de perguntar para vocês, também é outra coisa que eu estou querendo fazer, montar uma enquetezinha para ver assim, qual é o tema mais relevante para que a gente discuta isso. Eu quero fazer outra live, outras lives, outras discussões, eu acho que é extremamente relevante a gente criar esse grupo, à medida que a gente vai trabalhando, à medida que a gente, digamos, cai lá dentro do custo, milhões de dúvidas aparecem, né, e assim, o que eu mais aprendi quando você vai colocar a mão na massa é a necessidade de você continuar movimentando, apesar da dúvida, o que eu faço? Porque muitas horas a gente trava, e o travar é o grande problema. O travar, assim, não tem jeito, não, tem jeito sim, vamos fazendo, né? Então, dentro dessa discussão que eu acredito que a gente tem que juntar os 5.000 hospitais dentro das ferramentas, os recursos são escassos, mas a gente precisa dentro do que a gente tem, dentro de que cada um do hospital, lá de qualquer lugar que a gente esteja, né, a tecnologia chega com a gente pode trocar figurinha, né? E é engraçado, porque, gente, a teoria é a coisa mais simples do mundo. Você pega a informação de um lado, pega a informação do outro, cria um critério de rateio, ponto, resolveu o problema. Agora, na prática, com todo esse envolvimento de processo, toda essa pessoas, diretores e egos e não sei o quê, aí a coisa vai ficando complicada. A teoria é simples, né? Não tem nada de complicado nessa teoria de curso, é coisa mais certinha que a gente tem, né? Mais facinha que a gente tem. Mas na hora do vamos ver, o negócio fica mais complicado. Então, quando a gente junta e um já descobriu o caminho da pedra para passar para o outro, né? Isso vai ficando muito mais tranquilo, né? E eu acredito, e eu penso muito na responsabilidade que a gente tem, igual a Chiliane comentou, de tomar conta desse SUS. Esse SUS é nosso, né? Para que a gente... Já vi hoje até uma proposta ali dos militares ali, já colocaram uma proposta para acabar com o SUS gratuito, não sei o quê. Então, assim, ou a gente assume alguma coisa e também nos posicionamos a favor desse sistema maravilhoso que a gente tem, e cheio de problemas, e cheio ainda de necessidade dessa nossa construção, né? Mas que a gente faça alguma coisa, né? E eu acredito também, assim, a internet nos permite, hoje, a gestão hospitalar, ela está muito mais profissionalizada, né? Se você pegar 15 anos atrás, a coisa era muito mais sofrida, porque às vezes até dificuldade de capacitação que não chegava, às vezes a gente não tinha acesso, né? Hoje a gente tem o mundo inteiro dentro do computador, né? Então, nos permite estar onde é necessário. Então, nos permite trocar experiência de Manaus com o Rio Grande do Sul, com Natal, com todo mundo que está aqui, né? Esse eu acho que é o ganho que a gente precisa de ter como grupo. O convite que eu faço a vocês, que essa seja a nossa primeira reunião e que a gente possa fazer outras, e que vocês possam trazer outros questionamentos e cada vez mais a gente trocar mais figurinhas. É isso. Falei até. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que a Kelly levantou a mão e José Nilson tinha levantado. Não sei se ele já falou. Eu bati foi palminha. Mas pode falar, Kelly. A Márcia foi fantástica. Pode Márcia. falar, Kelly. É muito interessante ver quantas pessoas aqui, e principalmente preocupadas com o processo de aprendizagem, né? A Márcia sabe, eu sou da área educacional e da área de liderança, mas eu fico impressionada e encantada quando eu vejo um grupo de pessoas aqui participando e buscando mais conhecimento e trabalhando em prol de algo que nos afeta diretamente. Então, poder estar aqui nessa noite, conversando sobre os custos,
a gente até fala muito sobre que saúde não tem custo, mas tem valor, não é isso? Saúde não tem preço, mas tem custo. Isso, saúde não tem preço, mas tem custo. Tem custo. Então, é realmente esse movimento aí que a gente precisa trabalhar cada vez mais e, como a Márcia disse, poder compartilhar e trocar experiências, eu acho que sempre agrega muito valor para todos nós. Ludmila, você levantou a mãozinha aí, por favor. Boa noite a todos. Eu sou servidora da SESMG aqui em Montes Claros, na macro-região norte, acompanhando o Otimiza SUS aqui na macro-norte. E aí, quando a professora Márcia foi colocando, né, os resultados da acadêmica dela, as dificuldades em relação à resistência dos serviços, né? Parece que eles acham assim que agora nós vamos abrir uma caixa preta, sabe? Alguns serviços assim que têm poder, né, no território, alguns hospitais que têm poder no território. Então, assim, foi muito interessante e durante essa pandemia Covid, tanta dificuldade a gente passou, assim, de tentar buscar na literatura referências. Eu lembro, a gente estava no caos em vias de ter falta de oxigênio e a gente precisava de um parâmetro, qual é o gasto médio de UTI de oxigênio de um paciente com uma infecção respiratória. A gente não achava, a gente buscava na literatura, né, tanto europeia como americana, a gente não achava um parâmetro. Então, assim, quando a professora coloca assim, não precisa do Apura-SUS, realmente a gente precisa mesmo, tendo, né, os serviços tendo boa, e eu sempre falo isso, até com os hospitais de pequeno porte, não precisa esperar o Apura-SUS, que o Apura-SUS em Minas, a gente está começando dos grandes hospitais, né, dos hospitais macro-regionais, mas que os hospitais polo de micro, eles possam levantar em planilha de Excel que seja, seus custos, né? Então, assim, é muito interessante porque o Otimiza vem junto com incentivos estaduais do Valora Minas, e assim, eu sou apaixonada por essa área e foi muito gratificante participar, viu, gente? Agradeço muito. E assim, eu descobri hoje num grupo de WhatsApp, eu falei, não, vou participar, vou escutar. E foi muito gratificante participar. Obrigada. Obrigada a você, Ludmila. O André está colocando aqui sobre a necessidade de capacitação. Nós estamos formatando, tentando ver o mais rápido possível se a gente consegue fechar um curso de especialização voltado para custos, porque é difícil da gente ter. Roberta, você quer falar, por favor? Abriu o áudio ali, Roberta, você quer falar? Peperino Gomes, Roberta Gomes. Bom. Josenilton não quer falar, não? Ele tinha levantado a mão. Pode falar, por favor. Certo. Bom, eu vou convidar a gente para finalizar, para ficar com aquele vontade da gente conversar mais um pouquinho. Porque assunto tem muito, e a gente já está falando, e a gente propôs nessa primeira reunião nossa, né, da gente conversar. Então, o que eu quero é agradecer a todos, primeiramente, agradecer a todo mundo pela possibilidade da gente estar reunido, e falar dessa intenção, que a vontade, que a nossa intenção realmente é que nós tenhamos, que essa seja o começo de uma discussão, tá? Que essa seja que a gente possa, a partir de agora, trazer esses questionamentos, trazer experiências que enriqueçam todo mundo, e é isso, montar uma grande rede que o SUS precisa e a gente gosta dessa confusão. É isso. Eu quero... muita gratidão por todo mundo estar aí. Muito mesmo. Márcia, muito obrigada pelo convite, pela parceria.
Eu acho que você tem galgado essa sua trajetória aí com excelência, respeito e carinho. Acho que por onde você passou tem deixado essa passagem maravilhosa aí, com sua bagagem, essa troca de experiência sua, essa apresentação. Enquanto você falava, vinha um filme maravilhoso na minha mente, assim, de querer fazer, chega a dar aquela ansiedade de voltar tudo. Isso é bacana, Márcia. Então, conto comigo sempre, à disposição inteira, a seu dispor mesmo. Venha a Paraíba, certo? Com Trocar certeza, é um prazer. Conhecer, e convida a todos também, né? Para que a gente, esse pós-Covid, melhorando, passando mais a pandemia, a gente, quem sabe, fazer um tour, né, Márcia? Conhecendo, como a Ludmila falou, já tem uma experiência ali, a gente vai lá em loco, troca essas experiências, e Ludmila, e entre outros. Aqui também esse espaço que a Márcia está nos proporcionando é de mostrar essas experiências, fazer essa troca de experiências, que eu acho que só vai engrandecer e fortalecer essa rede. Então, Márcia, você está de parabéns pela iniciativa. Em nenhum momento a gente faltou assim para que a gente deixasse desse dia acontecer. Muito Parabéns. obrigada. Eu deixei um texto lá no Simpla, ele está lá disponível para quem gosta, né? Eu, como gosto de escrever e de ler, eu falo, vai que alguém quer ler também, né? Então, ele está lá no Simpla também, está disponibilizado, e depois eu mando, se for o caso, no e-mail também de todo mundo, para que vocês tenham acesso, com o referencial teórico que a gente apresentou aqui hoje, tá bom? Gratidão a todos, muito obrigada. Até a próxima, que provavelmente daqui a umas 2, 3 semanas, tá? Já marca na agenda aí na segunda-feira. Marcos, um Tá bom? abraço, tá? Um abraço a todos, viu? Obrigada, gente. Obrigada a todos. Tchau, Márcia.